Você sabia que a rotina é inimiga da criatividade? Então, a gente ficar sempre fazendo, sempre na mesma rotina, fazendo as mesmas coisas, a gente não exercita a nossa criatividade. Por quê? Porque o nosso cérebro, apesar de trabalhar muito, apesar de ser um cara assim que talvez um dos que mais trabalham e trabalham rápido no corpo humano, ele é um cara extremamente preguiçoso. E a rotina faz com que a gente deixe de ver coisas diferentes que acontecem ao nosso redor. Exemplo disso é, se você vai para o trabalho, vai para a escola, academia, vai para o mesmo lugar, sempre seguindo o mesmo caminho, você pode ter certeza que um monte de coisa que tem ao redor, lojas, loja nova que abriu, loja que fechou, pessoas pelo caminho, você não vai ver. Aposto que você não vai ver. Por quê? Porque quando você sai e fala, bom, tô indo pro meu trabalho, vou pegar tal rua, seu cérebro automaticamente ele já começa assim, bom, vou focar. Se você vai dirigindo, meu foco agora é na direção, tem que prestar atenção na direção, tem que prestar atenção no carro, nos barulhos, nas buzinas e começa a não deixar você enxergar o que tem do lado. Então você vai ser automático. Criou aquela rotina de ir para aquele lugar, automaticamente você não vai enxergar o que está pro lado. Muito difícil. Agora, se você passar pro banco do carona ou se você for a pé, se você está acostumado a ir de carro, você for a pé, aí você vai começar a olhar para o lado assim, nossa, legal, não tinha visto isso. Esse fim de semana eu fui viajar e na volta, na ida eu estava assim, tão preocupado com o que eu tinha que fazer, eu estava indo numa cidade aqui próxima e resolver um problema, que eu estava tão preocupado, tão focado naquele problema que eu nem reparei na estrada, no que tinha em volta. Era assim, a atenção minha focada totalmente para a estrada, para a direção. E eu não prestei atenção no que tinha. Na volta, quando eu voltei mais tranquilo, já tinha resolvido o problema, estava vindo bem devagar e tal. E eu comecei a olhar, olha para um lado, nossa, plantação legal, porque aqui na região tem muita plantação, né? Então eu olhei plantações legais, assim, construções legais, é, hotel que eu não, nem pousada, que eu nem sabia que tinha aqui por perto, eu vi e comecei a reparar no que tinha em volta. Mas por quê? No início foi falta de foco. Eu não estava focado, aliás, foi excesso de foco, né? Eu estava focado excessivamente no problema e não estava prestando atenção em volta. Na volta eu já não estava mais focado. Porém, acontece uma situação aí. Não é minha rotina pegar aquela estrada. Por isso que na volta eu comecei a enxergar coisas que eu não via. Porque não é minha rotina passar naquela estrada. Agora, indo para o trabalho, como é rotina, eu já foco na direção, foco na onde eu tenho que chegar e quando eu chego eu nem sei por onde eu passei. Porém, a rotina, apesar dela ser inimiga da criatividade, ela é um mal necessário. Por que ela é um mal necessário? Vamos ver o exemplo, assim, deixa eu ver. Antibiótico. Quando a pessoa toma um antibiótico, ela toma um antibiótico para tratar de uma infecção. Porém, para o estômago, o antibiótico é ruim. Ele ataca a infecção, mas ele também ataca o estômago. Então, o que costuma acontecer? As pessoas costumam tomar uma proteção para o estômago, um omeprazol da vida. Então, eu penso na rotina da mesma forma. A rotina é como se fosse o antibiótico. E o antibiótico para o estômago é ruim, mas para a infecção é boa. Então ele é um mal necessário. E assim como a gente tem o omeprazol para proteger o estômago, a gente tem maneiras de
proteger o nosso cérebro contra a rotina. Por quê? Porque a gente, como ela é um mal necessário, e por que eu falo que ela é um mal necessário? Bom, vou falar primeiro o que a gente pode fazer para proteger o nosso cérebro da rotina e depois eu explico por que ela é um mal necessário. Existem exercícios neuróbicos que você pode fazer para poder, mesmo que você esteja na rotina, você inserir alguns exercícios na sua rotina e esses exercícios vão fazer o seu cérebro trabalhar de forma diferente e aí sim você vai estar exercitando. É como eu falei, é o omeprazol para o antibiótico, é o exercício neuróbico para a rotina. Então, existem alguns exercícios neuróbicos. Exercícios neuróbicos são aqueles exercícios que a gente utiliza todos os sentidos, né? Olfato, paladar, a visão, a audição, né? Olfato, paladar, audição, visão, não lembro outro. Mas você usa todos os sentidos para você trabalhar a sua criatividade, a sua mente, o seu cérebro. E isso é o exercício neuróbico. Eu tenho falado aqui, tenho citado alguns exemplos, né, de exercício neuróbico. Você pode, se você é destro, você pode escovar os dentes com a mão esquerda, tomar banho com a luz apagada, trocar o relógio de braço. Aliança não, se você trocar aliança de mão, ó, dá zebra, hein? Você pode fazer algumas coisas que você está acostumado a fazer de um jeito, troca e aí você começa a estimular o seu cérebro a ter conexões diferentes. Agora, por que eu falei que a rotina é um mal necessário? Porque como é que a gente faz para instalar um hábito? Primeiro vamos pensar, qual que é a diferença entre rotina e hábito? Rotina é aquilo que a gente faz consciente. A gente vou criar a rotina de acordar todo dia 5 horas da manhã para fazer, para ler, para estudar, para escrever, para gravar, para editar. Bom, a minha rotina vai ser acordar 5 horas da manhã todos os dias. Então eu tenho uma rotina para criar um hábito. E o que é o hábito? A rotina a gente faz consciente e o hábito a gente faz inconsciente. A gente não... chega um momento em que aquilo é automático na nossa vida. Então, por exemplo, eu começo com a rotina de ir para o trabalho sempre seguindo o mesmo caminho. A partir do momento que eu faço aquilo automático, virou um hábito. Não sei se por algumas vezes, mas eu já me peguei várias vezes indo para o trabalho. E a minha esposa trabalha entre a minha casa e o meu trabalho. Então eu deixo ela no trabalho e vou para o meu trabalho. E várias vezes eu indo para qualquer outro lugar que não era o meu trabalho, fiz o caminho para deixar a minha esposa e ir para o trabalho. Por quê? A rotina de fazer aquilo foi assim, durou tanto tempo que acabou virando um hábito. Então reparou que para eu instalar um hábito, eu preciso de uma rotina? Eu faço conscientemente até o momento em que aquilo virou inconsciente. Então acaba virando um hábito. Por isso que eu falo que a rotina é um mal necessário. A gente usa a rotina para instalar um hábito. Agora, existem as rotinas ruins, que faz com que a gente instale hábitos ruins, e as rotinas boas que fazem com que a gente instale hábitos bons. Só que aí isso depende da gente. E aí eu me lembrei também de uma história que inclusive eu li no livro Mais Esperto que o Diabo. No finalzinho do livro tinha uma história que era assim, um chefe Cherokee contando uma história para um menino e ele falou o seguinte: eu sonhei que tinha dois lobos lutando. Um lobo que era mau e um lobo que era bom. O lobo que era mau era um lobo que carregava tristeza, ódio, tudo de ruim estava nesse lobo mau. E o lobo bom que tinha alegria, saúde, amor, felicidade, tudo que era bom estava no lobo bom.
E aí o menino parou e falou assim: e aí, qual lobo venceu? Ele olhou, parou, olhou nos olhos do menino e falou o seguinte: o lobo que venceu foi aquele que eu alimentei mais. Traduzindo, se você alimenta rotinas ruins, você vai ter hábitos ruins. Se você alimenta rotinas boas, você vai ter hábitos bons. E como é que eu sei qual rotina é boa e qual rotina é ruim? Você precisa ter um propósito, uma meta. Se a sua rotina te leva cada vez mais próxima da sua meta, então acredito que a rotina será uma boa rotina. Se a rotina é ruim, se aquela rotina te leva, te desvia da sua meta, te leva para longe da sua meta, vai ser uma rotina ruim, então ela vai instalar um hábito ruim. Então toda vez que você pensar assim, bom, essa rotina é boa ou é ruim? Pensa se ela está te levando para sua meta. Se você quer emagrecer, por exemplo, vê se a rotina que você está levando está fazendo com que você fique mais perto do seu peso ideal, daquilo que você quer, daquele peso que você quer chegar. Se a sua rotina é passar sempre em frente um fast food, e aí de repente você, vou comer um lanche, ou então você passar em frente a uma sorveteria e só hoje eu vou tomar um sorvete. De repente sua rotina está fazendo você criar um hábito ruim. Agora, eu vou criar a rotina de acordar, eu vou criar a rotina de fazer 30 minutos de exercício por dia. No final das contas eu vou estar instalando um hábito de fazer exercícios todo dia, 30 minutos todo dia. Então essa rotina é uma boa rotina. Então, como eu falei, a rotina é inimiga da criatividade. Porém, a rotina é um mal necessário. E a gente deve utilizar de exercícios que ajudam a nossa mente a não deixar com que a rotina atrapalhe a nossa criatividade. E vamos usar esse mal necessário para criar bons hábitos e aí a gente alcançar o objetivo que a gente quiser, ter a meta que a gente quiser, o peso que a gente quiser. Tá certo? Então pensa nisso. A rotina é o mal necessário, mas a rotina serve para a gente criar bons hábitos. Então alimenta a boa rotina para você criar os bons hábitos.